Fala, meus amigos e minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente tratar sobre Flamengo. Documentário que a Sport TV, Grupo Globo, né, vai lançar sobre a reconstrução do Clube de Regatas Flamengo. Desde 2013, cheio de dívidas, como é que ele conseguiu chegar aonde chegou hoje? Enfim, nesse documentário a pergunta que não quer calar é: a verdade nua e crua será realmente abordada ou mais uma vez estaremos diante de um conto de fadas da Disney para continuar enganando o bobo? Vamos falar também, falando em enganar bobo, o Ilharão que ficou enganando aí o Botafogo, a Justiça, até agora continua enganando, hein? O dinheiro já está depositado nos autos, mas desde o ano passado, um recurso ainda não foi julgado e isso atrapalha aí a recepção do dinheiro do Botafogo. Vou explicar como é que tá o caso Ilharão e muito mais depois da vinheta. Quero agradecer a você que tá ligadinho aqui no Dois Toques, seja torcedor do Flamengo, do Botafogo, do Palmeiras, independente do seu time. Aqui no Dois Toques a gente fala de futebol de forma nua e crua, sem querer agradar nem a gregos nem a troianos. A gente fala a verdade, o que tem que ser falado. E se você curte, deixa um like. Se não curte, deixa um like também, tá certo? E compartilha com geral, porque a gente vai falar desse novo documentário sobre a reconstrução do Clube de Regatas Flamengo, que saiu da situação de ser um dos maiores devedores do Brasil. Flamengo sempre esteve aí encabeçando lista, né? Top 3 de maiores dívidas do futebol brasileiro, até se tornar um clube autossustentável, que hoje passeia no cenário nacional, por mais que na administração Landim o cofre não tenha fechado naquele azul, como o Flamengo já está acostumado, né? Questões envolvendo novo estádio, né, do gasômetro, enfim. Mas a questão é, o que aconteceu no campo, a gente sabe. Entre 2013 e 2019, muita chacota, de cheirinho e tal, mas na verdade, né, o torcedor brinca, né? O cheirinho não ganha nada, tá sempre na final e perde todas. Tá... Mas a verdade é que o Flamengo, dentro de campo, foi se reconstruindo, montando times competitivos e se aproximando cada ano que passava das grandes conquistas. Perdeu a Copa do Brasil, ficou em vice-campeão brasileiro, Libertadores sempre longe, né? E aí vem 2019. Contratações pontuais, as contratações já vinham melhorando substancialmente, o Flamengo já vinha montando um time realmente competitivo a nível internacional, e aí, com a chegada do Jorge Jesus, a gente já conhece de 2019 para frente o que o Flamengo foi capaz de fazer, né? Títulos brasileiros, títulos da Libertadores, Recopa, Supercopa, enfim, Copa do Brasil. Mas essa história todo mundo já sabe. A questão é, esse documentário vai contar detalhes da reconstrução do Flamengo que pouca gente sabe e quem sabe finge não saber. Eu sempre me recordo de uma matéria sensacional da heróica jornalista Malu Gaspar, desafiando o status quo do jornalismo, indo investigar nos bastidores. Por isso que o canal Dois Toques é a casa do futebol, porque aqui a gente fala dos bastidores do futebol. Indo investigar, inclusive, no judiciário, trazendo essa matéria sensacional em 2022. Relatório sigiloso mostra que desembargador do Rio fez pareceres privados ao Flamengo. Essa história tem que constar na reconstrução do Flamengo. Porque veja só, ó, exercício ilegal de atividade privativa da advocacia, favores pessoais, desvio de função, favorecimento de familiares. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, conduziu uma investigação nos gabinetes de alguns desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que foram afastados, preciso aqui dizer, né, após citação na delação
do ex-presidente do comitê da FETranspor, o José Carlos Lavouras, né, identificou uma vasta gama de irregularidades. Olha, e no caso de um dos magistrados do Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, descobriu diversos pareceres jurídicos elaborados em favor do Clube de Regatas Flamengo. E nessa série de investigações, há pareceres privados para situações internas do Flamengo, afastamento de ex-presidente. Agora, além desses pareceres para o Flamengo, a correição do CNJ, como é chamado esse processo investigativo, né, encontrou no computador institucional de um dos desembargadores um currículo enumerando extensa lista de estudos e pareceres jurídicos que ele, esse desembargador, já fez para o Flamengo, incluindo contratos com o Maracanã, de patrocínio com empresas como Adidas, Ambev, MRV Engenharia e, pasmem, Caixa Econômica Federal. E aí, é claro, né, tem que ter uma contrapartida, esse documento mostrou que esse desembargador foi nomeado como membro da Comissão Permanente Jurídica do Conselho Deliberativo do clube em 2019. Olha o conflito de interesse. Isso sem contar, dentro desses favorecimentos, né, um clube que tinha uma dívida bilionária e, obviamente, uma série de penhoras trabalhistas, de tudo que é natureza, penhoras suspensas pelo Poder Judiciário. Isso faz parte da reconstrução do Flamengo. Afinal de contas, ter mensageiros dentro de um poder que evita que o clube sofra penhoras milionárias, sem as penhoras, qualquer clube do Brasil poderia se reerguer, né? Mas eu quero saber se o documentário vai falar sobre isso. Se falar, parabéns para os produtores, porque é a verdade nua e crua de uma reconstrução que contou e muito com o favorecimento do poder público. E isso diz respeito à genialidade da gestão de quem estava à frente, né? Afinal de contas, muito bem relacionado o senhor Eduardo Bandeira de Mello e os outros que o seguiram. Parabéns por saberem muito bem se relacionar. Mas as irregularidades não passaram despercebidas pelo olhar do CNJ. Bom, vamos ver aí se esse escândalo vai ser abordado pelo documentário da reconstrução do Flamengo. E um desses escândalos, né, tem muita coisa, tem o que muitos chamam de tragédia, que na verdade não tem nada de tragédia, né? Foi uma irresponsabilidade do Flamengo com culpados, que foi a morte dos meninos no Ninho do Urubu, um caso lamentável, um caso realmente trágico, mas que não pode ser tratado como uma tragédia, como se fosse natural, né? Há culpados aí, há culpados e que demoraram e muito para assumir a culpa e pagar aquilo que deviam às famílias, né? Enfim, tudo isso deve ser abordado, acredito eu, né, pela seriedade do documentário. E uma das coisas também é o modus operandi na contratação de jogadores, que muitas vezes eram aliciamentos de jogadores. Aí ficou famoso o caso do William Arão, que inclusive perdeu na justiça. Eu vou falar sobre isso aqui. Muita gente me perguntando, Guilherme, como é que está a situação do William Arão e tal? Bom, o depósito do valor da dívida do William Arão já foi feito nos autos do processo. Aproximadamente 4.857.000 reais. Aproximadamente isso, tá? 4.857.000 reais. Esse valor já está depositado nos autos, porém o Botafogo ainda não recebeu por conta de um recurso que está ainda pendente de julgamento desde novembro de 2024. Então tem aí o recesso, mas desde novembro de 2024 que esse recurso está pendente de julgamento e por isso o Botafogo ainda não pôde receber esses quase 5 milhões de reais da dívida que o William Arão tem com o Botafogo por ser condenado nos autos. Ainda não houve o trânsito em julgado, que é quando se põe termo ao processo, não houve trânsito em julgado. Todavia, a execução já foi feita, os valores estão depositados nos autos, mas o Botafogo ainda não pode receber esses valores por conta do julgamento de um recurso que está pendente nos autos principais, tá certo? Então, a atualização para vocês aí. Ou seja, traduzindo, o William Arão, de certa forma, o Botafogo, na verdade, não recebeu
ainda o que devia do Ilharão devido ao procedimento lá, ao processo, na verdade, da saída dele para o Flamengo. O Botafogo se viu prejudicado e a justiça entendeu que sim, houve o prejuízo ao Botafogo. O Ilharão não cumpriu com o contrato ao sair para o Flamengo e aí deve pagar o que deve com juros e correção monetária, tá certo? Fico por aqui. Um abraço grande para você aqui no Dois Toques, a casa do futebol.